Boa noite. Boa noite. Vamos ver se ele consegue entrar agora. A Ritinha tá aí. A Silvia tá aí. Cá a Marília. Sônia. Maria Lúcia. Mamãe tá aí. Bastante gente. Vamos ver se ele consegue entrar. Ele pediu desculpas, falou que ele é um nerd, mas é um nerd experiente, então ele não tá conseguindo achar ainda eu expliquei, né, para colocar no home do Instagram, que aí aparece o agora ao vivo. Boa noite, Daniel Serra, Daniel Parente Lemos também acenando, boa noite. Ah, pronto, entrou, gente. Conseguiu, deixa eu puxar ele aqui agora. Estou aqui, ele já falou, estou aqui, já temos 31 pessoas. Pronto. Conseguimos! Esse negócio de ser um nerd velho é duro, né, Rafael? O que eu vou fazer, né? Não, mas você aprende muito depressa, né? Aprendeu rápido. A gente tentou fazer um ensaio, não conseguiu, mas pronto, estamos aqui. Tamo aí. Tudo bem? Tudo bem, filho. Como eu sempre digo, estamos aqui na prisão domiciliar, com vantagem sem tornozeleiro. Então já é uma boa coisa. É isso aí. Bom, a gente está aqui então numa live do Movimento Agora. Já expliquei o que é o Movimento Agora. Quem tiver mais interesse, entra, por favor, no nosso site para conhecer o movimento da sociedade civil que busca criar um país mais simples, humano e sustentável. E a gente está numa live super especial para mim. É incrível porque é uma entrevista com o meu pai, né? Então, até tomei banho, passei perfume, tudo isso. E vamos direto ao assunto, né? A gente já recebeu um monte de perguntas para você hoje aqui, pai. Mas vamos começar falando um pouco da sua história e da sua carreira, né? Muita gente falou sobre você aí agora nessa crise que a gente está enfrentando da Covid-19. Lembraram de você por conta da sua liderança na crise do apagão da energia elétrica, também da sua liderança enquanto presidente da Petrobras para reconstruir a empresa, né? E a gente queria que você contasse um pouco para a gente como foram essas duas experiências, o que você conseguiu aprender de cada uma delas, e se der também alguma coisa tipo insider information que você nunca contou para ninguém, que valeria a pena abrir por aqui agora. Bom, Rafael, também para mim naturalmente, se é uma experiência única para você, para mim também, óbvio, né? Porque não podia ser diferente. É, bacana, tô feliz de estar fazendo isso junto com você e para falar de coisas que são muito importantes aí para o nosso país. É, são naturezas diferentes, né? A coisa do apagão e o trabalho na Petrobras. De um lado, o apagão tinha uma consequência que entrava em todos os lares do Brasil, né? Em todas as empresas, em todos, enfim, todas as instituições e pessoas do país afetadas pelo apagão, exceto de maneira obrigatória a região sul. A região sul não entrou no racionamento, mas o movimento foi tão forte que os consumidores da região sul também pouparam. Isso foi uma coisa também muito interessante, Rafael. Isso acho que é uma experiência extraordinária que nós tivemos no tempo do apagão. No início houve uma adesão muito forte, porque as pessoas ficaram preocupadas de ficar sem eletricidade, né? Todo mundo está acostumado a achar que vai ligar a tomadinha e vai ter lá a eletricidade. Ninguém nunca lembrou que aquilo tem um processo enorme por trás para aquela eletricidade estar ali disponível. De repente todo mundo se lembra, poxa, esse troço não pode estar disponível, então todo mundo se apavorou, e aquela coisa de evitar o racionamento forçado, né, o corte forçado de luz. Então, no primeiro momento, realmente houve uma adesão muito forte por medo da falta da eletricidade. Mas isso foi um processo que levou quase um ano, foi de maio de 2001 até, se não me engano, fevereiro ou março de 2002. Então não era sustentável, né? Especialmente com o sucesso inicial, e é um pouco o que a gente está vendo agora, né? Nessa situação da coronavírus, onde
a quarentena está ficando mais, digamos, mais fraca, as pessoas estão menos comprometidas em ficar em casa, está aumentando o trânsito, né? Enfim. Então era difícil aquilo continuar, mas continuou. E o mais interessante, e a conclusão que eu cheguei é que continuou porque todo mundo estava feliz de dar sua participação direta para resolver um problema nacional. Então era na rua, as pessoas passavam e me diziam, estou cumprindo minha meta, realmente foi muito diferente das vezes anteriores que eu era parado na rua por conta de estar fazendo coisas do governo, que normalmente estava fazendo corte de despesa e tal, isso prejudicava as pessoas, os direitos e tudo mais, e elas então se incomodavam com isso e manifestavam seu aborrecimento na rua. No caso do apagão não foi isso. Mas, de certa forma, elas foram também tiradas do conforto, né? Porque a partir do momento que você tem uma limitação da energia, você vai pagar mais em cima da energia. O que eu achei bacana foi que a reação, vocês conseguiram uma reação positiva da população, mesmo a população tendo de mudar os seus hábitos e tendo de abrir mão de um certo conforto, né? Ó, a Vicky Bloch está falando um monte de coisa já aqui, falando que você tem que falar para a liderança, já mandou pergunta, tem um monte de gente bacana aqui acompanhando a live. Que bacana, coisa boa, fico honrado. Rafael, na realidade, de fato, os consumidores maiores, eles se consumissem acima da sua meta, eles pagavam um valor bastante elevado. Mas para os consumidores de baixa renda, a gente fez uma coisa muito interessante, que foi dar um estímulo ao invés de dar uma penalidade. Então, o que a gente fez? Para cada R$ 1 que você economizar, a gente te dá R$ 2 de desconto na sua conta. Então, o resultado disso é o seguinte: se ele economizasse 1/3 da conta, que não é pouco para uma conta de 100 kWh mês, por exemplo, ele teria a conta de graça, porque o governo estaria dando os outros 2/3. Então, houve uma adesão e, no final, a classe política vinha pedir para a gente manter o racionamento, porque havia uma repercussão muito boa de uma população, parte grande da população que não estava, quer dizer, da população de baixa renda, que não estava pagando a sua conta. Mas havia essa visão. Quer dizer, houve no momento inicial uma reação muito forte contra o governo e depois as coisas se acomodaram, como eu disse, todo mundo feliz de estar dando a sua contribuição direta a um problema sério do país. No caso da Petrobras, foi uma coisa que foi muito mais grave num quadro mais limitado, que era na própria empresa. Não atingia, como atingiu o apagão, todos os lares brasileiros, como eu disse, em menor intensidade na região sul. Mas era um símbolo nacional também, né? A Petrobras sempre foi uma empresa simbólica para o Brasil, um motivo de orgulho para os brasileiros, e que naquele momento as pessoas falavam até que a empresa podia quebrar. De fato, ela estava numa situação muito complicada. A razão pela qual eu aceitei o convite foi porque eu estava muito indignado com o que estava acontecendo na Petrobras. Eu já tinha sido membro do Conselho de Administração da empresa e fui presidente do Conselho de Administração da empresa e conheci o quadro de funcionários da Petrobras de altíssimo nível, muito comprometido. Então eu estava muito indignado com aquilo que estava acontecendo e esta foi, eu diria, a razão principal pela qual eu aceitei. Eu achava que se a gente estivesse diante de uma situação que a gente está absolutamente indignado e lhe dá a oportunidade de ajudar dentro das condições que você acha necessária, que você considera as condições necessárias, você não pode deixar de pensar em aceitar o convite. E foi o que aconteceu. Quando eu fui convidado, eu tive uma conversa prévia com o presidente Temer e disse para ele que eu tinha um certo pensamento em relação à maneira de conduzir a Petrobras, e se ele tivesse alinhado, eu poderia considerar aceitar o pedido, e ele estava inteiramente alinhado, então foi por isso que eu aceitei. E tenho muito orgulho de dizer que, junto com a diretoria da empresa, em 2 anos, realmente recuperamos a empresa, e ela, quer dizer, ela multiplicou de valor 3 vezes, ela voltou a ser a empresa de maior valor na Bolsa Brasileira, ela tinha perdido, estava em terceiro, em quarto lugar. Então, mas como eu estava dizendo, é uma situação bem diferente, porque enquanto o apagão
É um problema que afetou milhões, centenas, não centenas, mais de 100 milhões, né? Enfim, quase 200 milhões naquela ocasião, talvez, de brasileiros. No caso da Petrobras, embora você tenha toda a razão, seja uma empresa orgulho dos brasileiros, sob o ponto de vista do, digamos assim, do impacto direto, era um impacto direto sobre a empresa e sobre seus colaboradores que sofreram muito, né? Porque em um determinado momento se confundia que qualquer funcionário da Petrobras podia estar participando daquela roubalheira e não era verdade. Era uma minoria, uma expressiva, bem pequenininha minoria. Certo. E agora, se a economia, se a Petrobras quebrasse, ia ter também uma consequência para a economia brasileira, né? Bom, Rafael, é difícil de especular nesse sentido. É claro que teria uma consequência para o Tesouro Nacional, que teria possivelmente que entrar para ajudar a empresa que é do governo, quer dizer, é da sociedade brasileira, por intermédio do governo federal, que é o seu principal acionista. Teria, sim, uma repercussão, mas eu não sei se seria uma, digamos assim, chegaria a uma consequência enfim, de afetar a economia brasileira. Vamos lembrar que a economia brasileira naquele momento já vinha de um período de 2 anos de recessão profunda, né? Ou seja, nesse sentido eu acho que o risco seria maior, sem dúvida. E tem alguma coisa dessas experiências que você não tenha contado ainda, daria para falar aqui para a gente? Você chegou a pensar? Não? Olha, Rafael, não é que eu não falei, mas tem uma coisa, não é, digamos assim, engraçado, mas é muito relevante, que isso eu aprendi especialmente no apagão e tenho utilizado isso muito nas minhas experiências posteriores profissionais. A gente fazia a reunião da Câmara de Gestão da Crise de Economia e, como normalmente acontece em governo, vêm os representantes, os secretários e tudo mais, ficam sentados na mesa e atrás ficam os assessores. Uhum. E muitas vezes eu via que tinha um assessor que queria falar, mas que o chefe da secretaria respectiva não estava atinando para o problema, não lhe ocorreu aquela coisa, mas também não dava a palavra para o seu assessor. E eu dava. E aí eu dava a palavra diretamente ao assessor, dizia, você está querendo dizer alguma coisa, tem alguma coisa que está te preocupando? A quantidade de coisas que veio dessas pessoas que não tinham a posição hierárquica para se impor na discussão, para pedir a palavra e tudo mais, mas que sim, tinham informações extremamente relevantes, foi muito rica. Muito rica. Então, isso eu aprendi. É importante realmente você estar atento para ver quem é que pode dizer alguma coisa relevante. Não é a posição que garante que aquela pessoa vai ser a mais relevante para te dizer o que você precisa escutar e não o que você quer escutar. São coisas diferentes, né? E muitas vezes, inclusive, na posição hierárquica, quem está acima não gosta muito que, enfim, os assessores ou quem está numa escala mais reduzida, numa posição menor, né? É, fale ou fale muito, né? Existe um certo desconforto aí, né? Isso são os inseguros, Rafael, certamente existem. Mas não é a maioria, não? Ah, não necessariamente, filho, não necessariamente. Bom, a segunda pergunta é a seguinte: você foi um gestor de sucesso tanto no setor público quanto no setor privado. Tem uma das suas palestras que eu mais gosto que fala justamente sobre essa questão da diferença da gestão pública para a privada e que você já falou algumas vezes, a Tatiana Mendonça também entrando, muita gente da nossa família, muita gente que trabalhou com você acompanhando a gente aqui, acenando e mandando comentários. A Vicky já mandou também várias perguntas. Mas voltando, nessa palestra você fala que é mais fácil ser um gestor na vida privada e que, inclusive, depois de ser um gestor público e aprender a lidar com o governo e com a máquina, quando você foi para a iniciativa privada, foi relativamente fácil, né, ser um bom gestor. Eu queria que você explicasse um pouco isso, qual que é a principal mensagem daquela palestra. O Rafael Vianello falando da Bélgica, então pessoas também de outros países acompanhando a nossa live. A gente já tem 68, 69 pessoas aqui com a gente. Luiz Brito, de São Sebastião, Distrito Federal presente. Enfim, tem gente de todos os lugares. Queria que você falasse um pouquinho sobre aquela palestra que muita gente gosta e essas diferenças da gestão pública para a gestão privada. Olha, Rafael, existem inúmeras diferenças, mas eu sintetizei naquele momento
dizer, é muito mais fácil ser um executivo no setor privado do que no setor público. O executivo do setor público enfrenta inúmeras dificuldades. Ele tem, além de todos os, digamos, sistemas de controle que se aplicam às empresas privadas, ele tem mais umas 2 ou 3 camadas de controle que, infelizmente, o sistema de controle dá muita relevância, uma extrema relevância ao processo, como as coisas são feitas e, mais recentemente, até melhorou, mas não necessariamente nos resultados alcançados pela ação do setor público. Por quê? Porque a atividade de executivo no setor público é uma atividade de altíssimo risco. Por 2 razões. Primeiro, porque você tem a sua reputação em jogo. Tá certo? Muitas vezes você está tentando resolver o problema e, às vezes, passa por cima de uma formalidade e isso vai para as páginas dos jornais, vai para... lhe confundem, lhe misturam com outros, enfim, pessoas que, de fato, fizeram malfeitos. Para te dar um exemplo, Rafael, eu, quando saí da Petrobras, eu saí com quase 60 processos. Nossa. Então, ainda bem, e eu sou muito grato a isso, a Petrobras tem um excelente corpo de advogados, pessoas que defendem a empresa e defendem seus dirigentes com muito afinco. Então, isso realmente me deixa super tranquilo. Eu não perco um minuto de sono por conta desse processo, porque eu sei que eu estou muito bem defendido. Mas eu tenho absoluta convicção que tanto eu, quanto a diretoria e o nosso Conselho de Administração, tudo que a gente fez era para o bem da empresa, que não havia razão para nenhum desses processos, nenhum desses processos. Então, isso é só para exemplificar o risco que ocorre. Ainda bem que eu tenho lá gente extremamente competente que me defende. Mas se escapa um negócio desse, se eu sou condenado, se a diretoria é condenada, é minha reputação. E, em alguns casos, inclusive, os meus bens podem ser bloqueados. Tá certo? Então, é uma atividade de altíssimo risco. É pedir demais que os executivos do setor público corram riscos, mas eles correm. Tem muito executivo do setor público que quer ver a coisa acontecer e corre riscos. É claro que também tem os maus exemplos, mas o que eu estou dizendo é, o setor privado é muito mais tranquilo, porque você não corre esse tipo de risco, embora hoje em dia ser presidente de empresa no Brasil é muito mais arriscado que ser presidente de empresa em outros países de igual ou desenvolvimento superior que o nosso. Mas isso é para outra conversa, isso não é para a gente falar aqui agora. E muitas vezes, quem, como no seu caso, né, decide ir para o setor público, tem perde financeiramente e assume um risco muito maior, né? Ah, você perde os dois lados, você recebe muito menos e tem um risco muito maior. Né? Uhum. Então, realmente é um negócio complicado. Então, quando você olha, e tem outras coisas no serviço público, que é a impossibilidade, não tem 2 características. Uma, você tem, né, a estabilidade. A estabilidade, você não pode demitir funcionário público, a não ser por uma causa realmente relevante, digamos assim, configurada e comprovada em processos e tudo mais. Mas o pior não é isso. O pior é você não poder distinguir por mérito. Você tem lá aquela figura da isonomia, eu sei que já tem muita discussão em cima disso, eu tenho muita esperança que isso a gente possa reverter no futuro próximo, mas você não pode distinguir por mérito. Como é que você vai premiar quem tem um desempenho melhor? Se quem faz ganha exatamente aquilo que quem não faz. Então isso complica muito, é muito difícil realmente ser um executivo no setor público por causa dessas dificuldades. Então a única maneira que a gente tinha no serviço público, isso eu trouxe para o setor privado, que me ajudou muito, tá certo? De fazer as coisas acontecerem, é pela motivação, era pelo espírito público, era realmente falar com os seus funcionários, assim, seus chefes de departamento, seus diretores, e motivá-los. Olha, vamos resolver essa questão. E há um grande número de funcionários e de executivos do setor público que querem resolver situações, que são funcionários de carreira e que têm um grande interesse no país. Vivem, no entanto, num sistema que não sei se rapidamente melhora, que é esse sistema que eu mencionei, que ele não estimula a produtividade, não permite diferenciar, tá certo, por mérito e reconhecer aquele que faz mais pelo seu setor e pelo seu país. Certo. Bom, você passou por vários lugares dentro de vários governos diferentes, né, pai? Você
trabalhou no Tesouro, no planejamento, orçamento, várias pessoas também falando aqui. Antes, deixa eu só deixar algumas pessoas que estão intranquilas pedindo para deixar essa live gravada por pelo menos 24 horas. Vamos deixar o Cristiano Ferri pedindo, a Mel também lembrando, o Fábio, saudações de Goiânia, Cida falando que é grata a Deus por ter tido a honra de trabalhar com o ministro Pedro e doutor Clair. Raquel falando também do gestor público do Brasil é uma atitude para além de uma escolha. Augusto Freire falando, agradecendo, falando excelente iniciativa. Selma Casagrande, de Brasília. Luiz Brito, enfim, muita gente acompanhando. A Maria Elisa também está conosco, o Thiago também conosco. Primos, Vicky querendo saber mais sobre o que é que se faz numa crise, né? Como é que você enfrenta uma crise? Ela querendo muito assim ouvir de você como é que você se tornou esse super líder. Acho que dá para amarrar um pouco com essa. A Luciana Malenha também está aqui com a gente. Aula gratuita hoje, Pedro Parente é uma escola viva, enfim, muitos comentários e 70 pessoas acompanhando, 71 agora. Então, você passou pelo Tesouro, Planejamento, Orçamento, foi presidente do SERPRO, executivo da Fazenda, ministro de Minas e Energia, ministro-chefe da Casa Civil, fez também a transição do governo Fernando Henrique para o primeiro governo Lula, enfrentou, né, várias crises e no setor privado também você conseguiu fazer bastante pelas empresas onde você trabalhou. Tem alguma dessas experiências que você tem um carinho particular, um carinho maior que você acha que foi incrível para a sua vida, para a sua carreira, não só como profissional, mas como ser humano? E vamos amarrar um pouquinho com isso que a Vicky está pedindo o tempo todo, né? Como é que foi essa sua formação para você se tornar uma super liderança e um super gestor de crises, que é como as pessoas te conhecem? Ó, Bom, Ricardo Tortorella também falando, Pedro sempre craque. Bom ouvi-lo. bom, evidentemente que sendo o entrevistador filho do entrevistado, esses elogios todos que ele fez, vocês têm que dar o devido desconto, por favor. Não Então, sou só eu, o pessoal continua aqui. Aline Anjos, melhor ministro da Casa Civil. Enfim, muita gente te... saudades, meu chefe querido, da Zezé. Enfim, todo mundo... tanta gente querida aí, o André Calab também agora me mandou uma mensagem, enfim, um beijo para todos, obrigado aí pelo prestígio. Rafael, tem uma experiência, enfim, eu tenho muito orgulho da minha carreira, se vocês me permitirem falar isso. E uma experiência que foi muito rica para nós, para mim e para um grupo de pessoas que trabalhou nisso, porque a gente nunca faz nada sozinho, tem sempre que lembrar que a gente trabalha com uma equipe, trabalha com pessoas, como eu já mencionei aqui, muito, muito comprometidas, mas foi o trabalho de criação da Secretaria do Tesouro e da implementação do CIAF. Nós estamos falando do ano de 1986, 1987, portanto, 33 anos atrás, e nós, naquela ocasião, implementamos um sistema de online, em tempo real, de gestão orçamentária, financeira e contábil do governo federal. O governo federal tinha sua contabilidade atrasada há 4 meses e, quando nós implementamos esse sistema, ele passou a ter a sua contabilidade em tempo real. O fato acontecia, era imediatamente registrado e as informações apareciam. Isso foi um trabalho extraordinário, porque naquele tempo você não tinha internet, você não tinha uma rede Wi-Fi como você tem hoje. Era tudo conectado por cabo físico. Nós conectamos mais de 1.000 unidades do governo federal em todo o país por cabos físicos e havia muita dúvida. Teve gente que chamou, se não me engano, aliás, o Calab está nos assistindo. Teve gente que chamou o Calab de louco, tá certo? Tinha um secretário de controle interno, aliás, uma secretária de controle interno, que realmente deu muito trabalho para a gente. Houve uma experiência minha com um determinado setor de governo que o diretor lá da área disse que rasgava o diploma dele se a gente implementasse o CIAF. Então essa foi assim muito gratificante essa experiência.
Por outro lado, quando você olha a mais complicada, bom, a gente já falou de algumas, e eu também não poderia dizer como uma experiência muito interessante, muito bacana, que me enriqueceu muito, também a transição, né, a verdadeira transição, né, com troca de poder verdadeira entre o governo do presidente Fernando Henrique e o governo do presidente Lula. Né, e isso foi reconhecido, os dois ganharam um prêmio internacional por essa transição altamente civilizada, republicana, que aconteceu e que deveria servir para de modelo, tá certo, para realmente para todas as transições e para que os governos possam realmente ter essa atitude republicana, que é uma coisa que é tão relevante. Então, essa mais complicada, sem dúvida, acho que foi o apagão, como a gente já falou, a Petrobras também, como eu disse, em níveis diferentes, mas são essas experiências que eu me lembro assim que eu gostaria de mencionar. Bom, a gente está falando um pouco do Brasil do passado, né? Da sua passagem aí por vários lugares, da transição do segundo governo Fernando Henrique para o primeiro governo Lula. Era um outro Brasil, né? O Brasil que a gente tem hoje é um Brasil completamente diferente, é um mundo diferente. A gente está enfrentando essa crise da Covid. Muitos dizem que não existe uma liderança competente, íntegra, que a gente precisava nesse momento para que o país pudesse enfrentar essa crise da melhor forma, que, de certa forma, os governadores estão assumindo uma liderança maior, né, e mais competente nesse momento. A minha pergunta é se essa é, de fato, a pior crise que a gente já enfrentou no país e se a gente tem, de fato, um apagão de lideranças nessa etapa do nessa fase, né, que a gente está enfrentando aí no nosso país. Lidinha também acompanhando a gente aí. Rafael Vianello perguntando do setor privado, mais valiosa. Depois a gente volta a falar sobre isso. Aline Anjos, já falei. Bom, tem muita gente ainda comentando. Vamos lá. Rafael, a gente está vivendo uma crise de saúde, né, que tem repercussões sociais, e em decorrência dessas duas repercussões econômicas, todas as três gravíssimas, a que se somou também uma crise política. Tá? Na Uma minha crise opinião, econômica também, né? eu mencionei, né? Quer dizer, você começa com a de saúde, depois você tem a crise social, que dá o impacto econômico, e agrega isso, então, a crise política. Você tem quatro dimensões absolutamente relevantes para uma crise. Bastava as três anteriores para ela se transformar na maior crise. Eu não sei se o mundo já enfrentou, porque a gente não viveu todo o tempo no mundo, teve guerras, né? O nosso país não enfrentou uma primeira guerra, uma segunda guerra, embora tenha mandado, né, tropas lá, especialmente na Segunda Guerra. Mas para o país, eu não tenho a menor dúvida de que essa é uma crise e tem um aspecto gravíssimo, que é o fato de que as informações são pobres. O quadro é verdadeiramente desconhecido. E você ter, como eu escutei hoje, dizer que o auge da pandemia no Brasil pode se dar em maio, junho ou julho, qual foi o país que falou um negócio desse? Né? Que pode ser um período, quer dizer, é difícil. Né? Então, é, eu não tenho dúvida de que que é a pior crise que nós já enfrentamos, não, que estamos enfrentando e ainda enfrentaremos, porque as repercussões na economia não dá para se antecipar. Muita coisa vai mudar, muita, pergunta para mim o que você acha que pode mudar, especialmente se você participando de conselho de administração. Eu digo, eu não sei, eu não sei. Não dá para saber ainda o que vai mudar. Eu sei que muita coisa vai mudar, mas o que exatamente, para que direção, eu não me arrisco, porque eu acho que ainda tem muita falta de informação, muitas incertezas. E aí, a questão chave, quando você, aí a gente fazendo um paralelo com a crise do apagão, esta é a situação, como era a situação do apagão, onde você de fato precisava um nível de coordenação muito mais amplo do que você tem hoje. No tempo do apagão, você precisava de uma coordenação a nível federal, e essa coordenação foi alcançada. Hoje você não tem esta coordenação no nível federal,
E, como você mesmo mencionou, há, digamos assim, uma necessidade de governadores e prefeitos que estão com uma posição extremamente responsável, muitos deles, não sei se todos, mas os que eu tenho visto com uma posição muito responsável, assumindo um papel, mas a falta de coordenação geral de uma situação como essa é muito complicada. E essas circunstâncias em que você precisa coordenação, como eu mencionei, você precisa autonomia decisória, você precisa rapidez decisória, e você precisa de meios, tá certo? É exatamente isso que a gente está vendo. Infelizmente, não foi visto dessa forma. Quero lembrar que no caso do apagão, quando o presidente Fernando Henrique, por sugestão do ministro Malan, sugeriu que eu assumisse a coordenação da Câmara de Coordenação da Crise de Energia, eu disse a ele que eu tinha que pensar, porque eu queria saber que condições eu precisaria para assumir essa responsabilidade. Eu me lembro, Rafael, que eu passei a noite pensando nisso e no dia seguinte de manhã o presidente ia viajar, eu fui à base aérea e entreguei para ele o que eu achava que era necessário. A principal coisa que era necessário era total delegação dele, o que pressupõe total confiança dele. E ele me deu essa delegação e tinha total confiança como tem, como nunca se arrependeu disso. Agora, de novo, eu quero chamar a atenção. Foi um trabalho de um comitê de crise. Um comitê de crise onde todas as áreas que tinham responsabilidade estavam ali representadas e onde as decisões eram tomadas ali. Não é que tomavam uma decisão, depois tinha que sair, perguntar para o seu ministro, não tinha nada disso. Havia ali realmente um poder delegado em função da grandeza, tá certo, da dimensão do problema enfrentado. Hoje a gente enfrenta um problema muito maior. É claro que apagão não foi um problema pequeno, mas o problema de hoje é muito maior. É muito maior. E, infelizmente, a gente não está vendo sequer a compreensão da necessidade desses instrumentos que eu mencionei. Então, a gente passa muito longe daquilo que a gente precisava, né? Se eu entendi bem, é a liderança, o comitê e uma autonomia para fazer aquilo que é certo e necessário. Rafael, a minha avaliação é essa, que nós estamos realmente enfrentando essa situação de uma maneira que não é de longe a necessária. E que talvez esteja atrapalhando também. Rafael, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente poderia estar em melhores condições. Bom, vamos para mais algumas perguntas. Também a Lidinha lembrou que tem uma crise ambiental também. A Silvia Alves falando de uma crise na educação também enorme, né? Já que os alunos não estão tendo aula, a gente pode ter até enfim, um ano letivo completamente diferente. A gente não sabe quantos meses as crianças vão conseguir ter aulas presenciais e, como sempre, as crianças e os jovens mais pobres acabam sofrendo as piores consequências, né? Sônia Prado pergunta um pouco o que você faria, né? Acho que algumas pessoas perguntaram isso. Na gestão das mencionadas áreas, o que o governo federal e os estaduais deveriam estar fazendo diferente? A jornalista Dades Quarise mandou também uma pergunta. Se fosse criar uma ação como a criada para resolver a crise da energia elétrica, quais seriam as primeiras ações, né? Então, Oi, cortou um pouco, Rafael. Aqui aconteceu alguma coisa aqui no Instagram. Vicky Bloch comentando também que falta uma liderança cidadã, estruturante, inclusiva, mas, enfim, Dades Quarise, Sônia Prado perguntando para você se você tivesse as condições para fazer um bom trabalho agora, nesse momento, como você começaria? Olha, Rafael, eu começaria exatamente formando essa comissão com representantes de todas as áreas envolvidas e com o poder de tomar decisão. Tá certo? Quando eu falei da crise social, naturalmente, não estou apenas falando do tema de saúde, claro que o tema da educação, quer dizer, todos esses aspectos sociais, evidentemente o ambiental eu não tinha me referido, mas, claro, também é relevante. Mas uma coisa que é fundamental, realmente, é que você possa ter, tá certo, uma rapidez decisória com um conjunto de informações que seja confiável.
Então, também não adianta você tomar decisões muito rápidas se as informações não são confiáveis. Você vai tomar decisão que pode até estar equivocada e na direção incorreta. Então você precisa, eu vou repetir as 3 palavras, você precisa de coordenação, você precisa de autonomia e você precisa de poder. E esse poder significa dizer estar neste comitê, todas as áreas responsáveis por ter soluções, realmente, por ter iniciativas, soluções, enfim, que tenham responsabilidades que precisam ser acionadas no momento dessa crise. No caso da saúde, já tem alguma coisa importante, que é o fato de que existem, se não me engano, os conselhos do SUS, que envolvem secretários de saúde, tanto estaduais quanto municipais. Quer dizer, ter a condição de fazer essa coordenação, e nesse caso ainda é mais relevante, como eu falei, você precisa integrar e coordenar ações dos 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal. E neste momento, né, que nós já passamos aí 2 meses, pelo menos, né, de uma crise que só se agrava e não se sabe nem quando é que chega no ápice, já perdemos muito tempo, Rafael. Já perdemos muito tempo. Bom, vou ler mais alguns comentários aqui. Leandro Machado dando os parabéns, muito bom ouvir vocês. A gente está chegando nos 80 pessoas assistindo a gente. Selma Casa Grande, houve desmonte de bons servidores em locais chaves e falta quem coordene e alinhe as coordenadas. Ayrton Barros, como você enxerga o aumento da desigualdade em decorrência da crise? Outras pessoas dando parabéns também. Elber falando muita sabedoria nessas palavras. Outras perguntas que vieram hoje, vieram muitas perguntas pelas redes sociais, algumas políticas, e aí, obviamente, você responde aquilo que você se sentir à vontade, né? Rafael Moraes falando da questão do acontecimento do bolsonarismo, que muita gente fala que é resultado do sentimento anti-PT e do lava-jatismo, né? Mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas se assustam porque acham que existe uma resiliência com tudo isso que a gente está passando, com tudo que a gente vem vendo, né? Enfim, palavras, comportamentos absurdos. Como é que você explica o fato da gente estar nesse lugar hoje? Se a gente teve candidatos moderados como o Alckmin e a Marina, como é que a gente chegou num lugar que é tão ruim, segundo Rafael Moraes? Oneide Santos também bastante revoltada com a situação. Nas palavras dela, nunca vi tantas bestas no poder como agora, como resistir a tudo isso. O tio Edgar, seu irmão, perguntando sobre os militares próximos ao presidente da República nesse momento. Até quando vai a lealdade deles, né? Não sei se são questões que você teria conhecimento para falar sobre, mas, enfim, se você quiser fazer algum comentário sobre a questão política. Rafael, obviamente é um quadro complexo, é uma situação difícil no país. E, infelizmente, o que a gente assiste no país é uma radicalização contínua de posições. E essa radicalização não começou agora, ela começou antes. Mas ela está tendo, digamos, sequência agora com uma radicalização ainda maior. Então, esse de fato é um quadro muito, muito complexo. E nós não tivemos, infelizmente, candidatos moderados, né, candidatos mais ao centro, que tivessem, digamos assim, a capacidade de galvanizar um eleitorado mais mobilizado, uma liderança mais inspiradora. E isso levou, né, realmente ao quadro que a gente está assistindo hoje. É um quadro muito complexo, muito difícil, e tornando a gestão dessa situação que o país vive, que o mundo vive, muito complicada, muito complicada. Em relação aos militares, ao longo da minha carreira eu tive a ocasião de ter contato inclusive na própria implantação do CIAFES, muitas outras situações também, como chefe da Casa Civil e tudo mais.
E sei do espírito público deles, então eu pessoalmente não acredito que eles embarquem em qualquer aventura. Acho que eles realmente entendem o papel constitucional das Forças Armadas e recentemente saiu uma nota do ministro da Defesa dizendo que eles são instituições do Estado e não de governo, e isso é muito, muito relevante. E é mais relevante ainda que ele tenha duas coisas: encontrado espaço para fazer isso e chegado à conclusão que precisava fazer isso. Então, com relação aos militares, eu não tenho dúvidas de que realmente eles serão uma força de serenidade em relação ao momento que a gente está vivendo. Bom, a gente tem umas perguntas também relacionadas à economia, liderança na saúde, né? A Gessi pediu para não dizer que ela perguntou, mas ela perguntou. A crise provou que ter a produção localizada na China, devido ao custo menor, não é uma boa alternativa para os países do Ocidente. Ele acredita que isso pode estimular a indústria a nacionalizar mais sua produção? E o que precisa ser feito para isso acontecer? O Maurício Pinto perguntou: como fazer com que as lideranças nas várias esferas de governo entendam a gravidade do momento atual e coloquem as necessidades da população em primeiro lugar, ao invés do interesse político? A Carla fala: o que se pode fazer para evitar que gestores desviem o orçamento destinado ao Covid? Como é possível que a política e a corrupção guiem líderes num momento como esse? E várias pessoas perguntando se a gente pode achar que, pelo menos na economia e na saúde, existe algum tipo de liderança, na sua opinião. Bom, vamos começar com a primeira pergunta, senão eu acabo esquecendo. Certamente haverá no mundo uma preocupação com a segurança da saúde da sua população, como existe hoje uma preocupação com a segurança alimentar. Eu explico. Tem muitos países que viveram guerras e fome, fome como nós não vivemos no Brasil, embora a gente ainda tenha muita pobreza e essas pessoas realmente podem e eventualmente estejam passando por momentos em que lhe faltam o que comer, mas fome realmente, como aconteceu em outros países, especialmente aquelas que foram, digamos assim, consequência de guerras e de outras situações como essa, esses países eles adotam esse conceito da segurança alimentar, que significa dizer que eles têm uma preocupação muito grande com a importação de alimentos e eles querem ser autossuficientes em alimentos. Alguma coisa semelhante a essa vai acontecer no meu modo de ver com relação à saúde, porque existem, para dar um exemplo, isso me foi contado por uma autoridade relevante da área de saúde, remédios de uso contínuo, 90% deles, ou 95% deles, dependem de um insumo produzido na Índia. E em um determinado momento, houve o risco de haver um fechamento da Índia e não ser fornecido mais esse insumo para a produção desses remédios de uso contínuo. Então, você imagina o que seria isso. Há também uma determinada pecinha de respiradores, né, pelo menos dos tradicionais, desses que já existiam no mercado, que só é produzida na China, e coisas dessa natureza. Então, eu acredito sim que vai haver, digamos assim, uma menor iniciativas de redução de globalização por conta desses aspectos, mas eu não consigo antecipar realmente, qual é o alcance que vai ter isso. É como eu falei no início, eu acho que tem muitas incertezas. Preocupadíssimo, muita gente querida falecendo, né? Tivemos aí o caso do Aldir Blanc, né? Enfim, e outras pessoas importantes. Então, nós estamos no meio dessa confusão, não dá, neste quadro a gente vê a angústia de tanta gente, é impossível você parar e ter frieza, até por causa da falta de informações confiáveis que eu já me referi muito.
Então, digamos assim, essa seria a minha resposta à primeira pergunta. Você fez 4 ou 5 juntas, eu precisaria que você me lembrasse as outras. Tem umas perguntas relacionadas a questões econômicas de saúde. De alguma forma, a gente pode ficar tranquilo com relação ao que está sendo feito na economia e na saúde aqui no país. E também uma preocupação sobre os desvios de orçamentos destinados à Covid, né? Outro dia, por exemplo, eu li que tem preços sendo pagos completamente diferentes, né, para cada respirador, né? Como é que a gente pode... O que poderia ser feito para que a gente tivesse menos corrupção? Uma pergunta, enfim, tem vários aspectos aí, né? Bom, em primeiro lugar, essa é uma pergunta importante. Se a gente tem tantos sistemas de controle como existem no setor público, por que não é possível que esses sistemas de controle consigam fazer com que as coisas aconteçam da maneira como deveriam acontecer? E isso tem ligação direta com aquela pergunta sobre a gestão pública que você fez no início da nossa conversa aqui. Eu não consigo falar sobre os desvios de verbas para o uso quer dizer, verbas destinadas ao atendimento da Covid-19, porque eu não estou informado sobre isso. Então, eu não gostaria de falar sobre uma coisa que eu não estou informado. Eu acho que a nova liderança na saúde ainda, a gente tem visto comentários, inclusive, de que há restrições de secretário de saúde, de governo do Estado. Realmente ela ainda precisa dizer o que pensa, realmente muito importante. E aqui eu queria fazer um comentário sobre o tema do afastamento social. Eu não tenho a menor dúvida, e aí eu quero desde logo, e eu acho que isso é perceptível, deixar claro que eu estou no grupo de risco. Eu tenho 67 anos de idade, mas eu não tenho a menor dúvida de que a saída para isso realmente era o afastamento social feito com rigor. Com rigor, com a contribuição das famílias e, enfim, de toda a sociedade. Agora, quando você tem lideranças do país na mesma esfera de governo, uma dizendo tem que fazer o afastamento social e a outra indo para as ruas, realmente é um negócio que deixa o cidadão confuso. Quer dizer, que escolhesse um caminho. Eu já disse qual é o meu caminho. Meu caminho é o do afastamento social, mas que escolhesse um caminho e tivesse alinhado esse caminho. Agora, fazer o que foi feito com a sociedade brasileira, com os brasileiros e brasileiras, realmente é um negócio que é muito, muito ruim. Foi muito ruim, tem sido muito ruim. Em relação à liderança da saúde, eu mencionei, precisa demonstrar a que veio, qual é a sua visão, qual é a sua posição, precisa dar mais segurança, porque havia uma liderança na saúde que sabia realmente o que estava dizendo, o que estava fazendo, e o novo ministro, a gente ainda não conseguiu ver isso, não conseguiu entender qual é a visão dele, como eu já mencionei. Na área da economia, houve um reposicionamento rápido do ministro da Economia. No início ele dizia que a melhor solução para a Covid era aprovar as reformas, quando na realidade, e ele chegou a essa conclusão rapidamente, não é isso. Na realidade, a gente vai ter que fazer coisas que o país não fez antes. O próprio Fundo Monetário disse, olha, não está na hora de ter preocupações com austeridade fiscal nesse momento. Você tem que realmente ajudar, e isso é importante, ajudar não apenas, digamos assim, nessas ajudas para as pessoas de menores condições, mas também empresas. Empresas geram emprego, geram renda, tem empresas passando por dificuldades muito grandes, a ajuda precisa chegar mais rápido, precisa ser uma ajuda como não foi feita antes nesse país. Por quê? Porque esta é a crise, como a gente já falou, que não existiu antes. Então não vamos ter boas respostas fazendo as mesmas coisas para situações diferentes. Então, eu ainda achando que na área econômica houve uma maior clareza, eu acho que precisaria ser mais rápido e tendo medidas de maior alcance em vários setores da economia.
Maravilha. Vamos falar um pouco de novo, já indo para a parte final, a gente tem mais uns 10 minutos aí, e tem um monte de pesquisas aqui, de perguntas também aqui do Ledu Bugras, dizendo nada como uma mente equilibrada e pensante. Mel perguntando sobre algum país de referência no combate à Covid. Eveline dizendo, agradeço a oportunidade de participar desse momento, palavras serenas e sábias. Lia, pula em parente. Pedro, bom demais te ouvir. Fala-se muito do novo normal. Na sua opinião, o que seria esse novo normal? Acho que não vai dar para responder todas essas perguntas. Selma dizendo que tem um amigo servidor engenheiro florestal com 30 anos de Bama que foi jogado no Ministério da Agricultura. Felipe Parente, Pedro, qual o risco que o país tem de ter uma nova onda inflacionária que deve ser feito para evitá-la? Muita gente também mandando oi. Rosália, Ana Carol, Pedro Filho, Andressa, Aline Anjo, Silvia Tortorella, Lenise comentando também, lamentável essa situação. Luciana dizendo, me representa. Vicky dizendo que politizar um processo desse é criminoso, estamos falando de vidas. Lenise dizendo o Teixe, não sei como é que fala o nome, é um médico maravilhoso, é um ser humano ímpar. Acredito que está acuado, tentando salvar o que for possível. Carolina Parente também dando oi. E a gente teve várias perguntas recebidas também de gente que está começando agora como gestor público e privado, como o Anderson Pereira, que é diretor da Universia. E ele falando, olha, a gente precisa saber qual que é o segredo dele, como é que ele conseguiu ter tanto sucesso, se é formação, se é networking, que dicas que ele daria hoje para as pessoas que estão começando. Eliana Parente também, dizendo muito bom, mas que dicas que você daria para quem está começando, para quem quer se tornar tão bom quanto você nessa área de gestão pública ou privada? O que você diria para esses jovens? Bom, Rafael, de novo agradecer essas palavras, eu realmente fico feliz, né? Como eu disse, tenho muito orgulho da minha carreira. As pessoas me perguntam, de fato, o que você fez no apagão, o que você fez na Petrobras, o que você fez nos outros setores, nas outras iniciativas que você participou também no setor privado. E uma vez também eu estava numa reunião com investidores estrangeiros, e sentou lá uma moça de Singapura e me perguntou a mesma coisa. E eu decepcionei ela profundamente, porque eu disse, olha, não tem um mistério, não tem digamos assim, uma mágica, um milagre que a gente faça. Eu me considero, de fato, um gestor, eu acho que essa é uma boa palavra, gestor de pessoas para alcançar resultados, com metodologia. E a metodologia aqui que eu me refiro é coisa tão simples quanto aquilo que o professor Falcone sempre defende, que é fazer o PDCA, é planejar a ação, enfim. Então, é meio back to the basics. Isso eu fiz no apagão, isso eu fiz na Petrobras. E essas coisas dão resultados. Então, o meu conselho realmente é dizer o seguinte: olha, não fica achando que isso. É claro que, como a gente fala, rocket science, existe rocket science para assuntos complexos que a gente lida no governo. Acho que para a gestão não é rocket science. É realmente ter disciplina, entender qual é a metodologia. Não precisa complicar, mas precisa ter disciplina no planejamento e disciplina na execução. É tão simples quanto isso. Eu lamento profundamente. É possível que as pessoas estejam com a mesma cara que a moça lá de Singapura ficou quando eu disse para ela que não tem segredo, mas é que é difícil você ter disciplina de planejamento e disciplina de execução. E você mobilizar as pessoas para fazer isso. Sempre ter método, ter condições de fazer isso. Então, essa é a resposta, Rafael. Não tem. E fiz de novo agora na BRF, tá certo? E a BRF em um ano mudou a situação. E, de novo, não faço um trabalho sozinho, é trabalho de time, de pessoas engajadas. É uma empresa que tem muita gente maravilhosa trabalhando lá também. E funciona, funciona. Então, não é como eu disse, rocket science, mas é disciplina e é uma coisa difícil. É uma coisa chata ter disciplina de planejamento e disciplina de execução.
Existe uma... Eu aprendi uma frase que eu gosto sempre de repetir, e alguns já escutaram talvez, mas isso eu escutei de um CEO de uma empresa americana, que se formou lá uma daquelas academias, eu acho que é West Point, era militar inicialmente, e ele disse uma coisa muito simples, mas que eu gosto de repetir. Todo líder de qualquer organização, de qualquer instituição, tem que saber no mínimo 3 coisas. A primeira delas, o ponto A, onde estamos. A segunda delas, o ponto B, onde eu quero chegar. E a terceira, como sair de A e chegar em B. É simples, mas no meu modo de ver, de uma Complexidade. claridade, realmente assim, de uma visão, de uma simplicidade que é preciosa. É simples, mas é complexo, né? Se fosse tão simples, todo mundo faria também, né? Porque é difícil, Rafael. Mas isso também tem aptidões. Eu tenho, quer dizer, pessoas têm aptidões para outra coisa, para ser um cientista, para ser, tá certo? É. Para ser Zezé está um falando aqui, as escritor. pessoas estão respondendo por você, falando, Zezé dizendo que é competência, Vicky falando, sejam corretos, íntegros, valorizem as pessoas. Isso é o Pedro Parente. Então, tem isso também, de você conseguir ouvir, valorizar, como você falou, de motivação, né? A motivação da equipe também é muito importante. Silvia Tortorella falando isso, competência. Augusto Freire pede dicas sobre investimentos financeiros. Acho que hoje não vai dar. Lídia falando sobre... Lidinha falando de ética também, né? A Cida Braz Barros, honestidade, comprometimento, competência, foco no que é foco, diz a Raquel. Enfim, muita gente aqui ainda comentando, disciplina no planejamento e na execução. Então, todo mundo gostando muito das suas palavras. Vamos indo, então, para os nossos finalmente. Eu lembro de uma conversa nossa quando eu me toquei do que ia dar o que deu nas eleições e eu muito angustiado e tenso e você chegou a me perguntar se eu não queria sair do país de novo para ficar mais tranquilo e eu também dizendo que eu tinha muito medo enfim, do que poderia acontecer com o nosso país e a nossa democracia, né? E naquele momento, que é diferente da maioria, né? Normalmente eu sou excessivamente otimista e você me fala, não, filho, calma, vamos ser um pouquinho mais realistas, põe um pouco mais o pé no chão. Naquele momento eu estava sendo muito pessimista e você falando, não, a gente tem instituições, elas são sólidas, a gente vai conseguir passar por isso bem, não vai ter esse risco, fica tranquilo. Daquela conversa para hoje, o que mudou no que você acreditava? Mudou alguma coisa? Como é que está a sua visão em relação ao Brasil hoje, ao que acontece no Brasil? Você está otimista em relação ao nosso país? E qual que é a sua visão de pessoa profissional? O que muita gente não sabe é que, além de ser um super profissional, você é um super pai, é um cara super generoso, que ajuda muita gente na família, fora da família, principalmente com questões relacionadas à educação, enfim. Você, enquanto pessoa, essa semana a gente viu muita gente aí muito pessimista com o Brasil. Como é que você se sente agora e qual que é a sua visão, qual que é o seu desejo para o nosso país? Bom, Rafael, eu estou vendo as instituições responderem. Eu estou vendo o Supremo colocar limites na ação equivocada com relação às instituições brasileiras. Mas também Deixa eu te devo falar só reconhecer. que o Instagram deu 1 minuto e 20 segundos para a gente, só. Então, também quero te agradecer demais. E muita gente mandou muitas mensagens falando, a gente espera o dia que ele vai topar ser presidente do Brasil, né? Bom, então com 1 minuto e 20 a gente tem que ser bastante sucinto. Rafael, eu estou vendo as instituições funcionarem, mas estou vendo elas serem testadas também. Esse é um momento muito importante para o nosso país, muito importante. E que eu espero que instituições como, por exemplo, a Polícia Federal, espero e acredito, elas estarão à altura desse desafio que está sendo imposto e que vai realmente preservar a instituição, porque ela precisa ser preservada, esta e outras instituições. Eu desejo
o melhor para o meu país. Eu desejo um país justo, um país que dê espaço para as desigualdades, um país que dê espaço para a diversidade, que possa lembrar que a gente não pode comprometer os meios de hoje em prejuízo das gerações futuras. E não é difícil, né? Não é difícil. Eu desejo um país mais razoável. Eu desejo que as pessoas e que 10 as segundos. 10 segundos?